Na entrevista da semana, vamos ouvir a opinião do Dr. Marco Antônio Araújo Júnior, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo. Nesses 25 anos de Código de Defesa do Consumidor, a gente pode apontar vários avanços. Por isso, a nossa entrevista essa semana é com o Dr. Marco Antônio Araújo Júnior, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo. E a gente pode, inclusive, começar essa conversa, doutor, falando que o Código não é simplesmente uma lei que aponta os direitos do consumidor, né? Ela vai além, ela ensina a consumir. É verdade, é verdade. O Código de Defesa do Consumidor, a gente costuma dizer que é um microsistema legislativo. O que significa isso? São várias leis em torno de um assunto único que é consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz direitos do consumidor, traz deveres do consumidor, mas mais do que isso, ele induz o consumidor a pensar com consciência de consumo. Ele propõe que o fornecedor seja esclarecedor com relação aos direitos do consumidor e, sobretudo, com relação aos riscos que aquela relação de consumo pode trazer ao consumidor. O senhor disse no início que o código é moderno, é completo, então ele não precisa avançar como lei, mas na forma como essa lei é aplicada. É verdade, nós temos vários projetos que alteram o Código de Defesa do Consumidor, alguns mais relevantes que outros, mas a rigor, o Código do Consumidor é um código principiológico. O que significa dizer isso? Significa que os princípios que estão esculpidos no Código servem para julgar casos que não estão previstos de forma literal. Precisa entender um fato moderno dentro de um conceito principiológico e encaixar essas duas coisas e fazer com que elas tenham sentido. É isso que precisa no Código de Defesa do Consumidor. Precisa menos de lei e mais de aplicação. O ideal é que os consumidores conheçam efetivamente o código, mas não é isso que acontece. Embora em alguns estados tenha uma lei que imponha que o fornecedor, o estabelecimento comercial tem que ter uma cópia do Código de Defesa do Consumidor, isso não muda em absolutamente nada. O Código de Defesa do Consumidor deveria ser divulgado mais. É assim que se faz cidadania, ensinando ao cidadão, ao consumidor, o seu direito, ensinando ao fornecedor quais são os seus deveres. E importante também a gente ter essa consciência que a compra não é simplesmente comercial, a gente tem direitos também quando envolve saúde, educação. Hoje o que se discute muito é o consumo consciente. Não basta ter dinheiro e sair comprando. A primeira pergunta é: eu preciso daquilo? Por que se discute isso? Será que eu preciso daquele bem? Porque se eu não preciso do bem, não preciso consumir. E esse consumo exagerado não é positivo para ninguém, porque pode gerar o superendividamento. A segunda coisa é: você pode até ter dinheiro, mas tem recursos que são limitados. O que a OAB defende é que o consumidor seja informado dos riscos para depois ser punido.